Boa noite, pessoal. Bom estar com vocês aqui. Obrigado de vocês terem se conectado aqui para assistir essa transmissão que nós vamos fazer, né? Sobre técnicas de vendas, né? Nós estamos lançando essa primeira sessão de várias técnicas de vendas que a R3 pesquisou e elaborou para dar para vocês. É de graça, né? Não vai custar nada, mas é uma coisa bem importante porque a gente não conseguiu encontrar nenhum curso específico de vendas para salões de beleza. A gente parece que não existe, né? Se existe, a gente não encontrou. Então, nós fizemos uma extensa pesquisa sobre técnicas de vendas com especialistas de vendas para compartilhar com vocês, adaptado para o nosso ramo de negócio, que é vendas em salões de beleza, né? Então, cada mês nós vamos falar de um tópico diferente. Essa é a primeira sessão, né? E esses tópicos são interessantes porque eles vão mostrar os desafios que nós enfrentamos no dia a dia, né? Ao visitar salões, ao prospectar clientes, né? Então, vai ser bem importante nós ouvirmos essas informações aqui, né? Então, vamos começar falando sobre uma coisa que é o tema do nosso primeiro encontro, do nosso primeiro reunião breve, né? Nós queremos fazer essa reunião em torno de uns 30, 40 minutos, não mais do que isso, né? Vai depender, claro, das perguntas que vocês talvez tenham ao final, né? Mas, no geral, a gente quer fazer uma reunião breve e focada no tema que nós vamos tratar hoje, né? Nós vamos falar sobre perfil de cliente. Esse é o tema, perfil de cliente. Perfil de cliente é uma coisa bem importante de definir, porque a gente não quer desperdiçar nem o nosso tempo, nosso dinheiro, nem da pessoa que a gente visita, né? Do salão de beleza, da cabeleireira que a gente visita. Então, se você não sabe exatamente para quem você vai vender, talvez você fale assim, eu vou vender para qualquer cliente que tiver. Todo salão de beleza que eu entrar, eu quero vender. Pode até querer, mas isso não é realista. Por que não? Porque há salões de beleza ou há cabeleireiras, profissionais de cabelo, que eles ou elas não vão querer comprar de você, por vários motivos. Ou talvez comprem de você, mas depois não consigam pagar. Ou pagar seja difícil. Você talvez até consiga receber, mas depois de muito tentar. Então, todas essas dores de cabeça do lado do vendedor, do lado do comprador, você pode diminuir muito, talvez até quase zerar, se você conseguir definir o perfil de um cliente ideal. Perfil de cliente ideal, né? Agora, nós vamos assistir um vídeo breve de um especialista em vendas. Embora ele não fale de vendas em salões de beleza, ele fala de vendas mais assim, no ambiente de redes sociais, não é tanto o nosso caso, mas procure você discernir que dicas que ele dá sobre essa técnica, né, de ter um perfil bem desenhado, bem escrito, para a gente aplicar isso no nosso universo de trabalho, que é vendas em salões de beleza. O nome dele é Conrado Adolfo, e ele tem quase 350 mil inscritos no canal dele no YouTube. Então, é um cara que, né, as pessoas respeitam, né? Então, vamos ver o vídeo que ele fala. É um vídeo curto, de menos de 2 minutos, mas tente prestar bem atenção no que ele fala sobre a importância de ter o perfil de um cliente ideal bem claro, né? Bem limitado, bem delimitado. Vamos assistir o vídeo aqui, então. Já tenho CRM com 6 mil clientes e não clientes. Ótimo, e trabalho todos eles. Lindo. Sim, Conrado. Eu tenho esses números. Meu desafio é atrair novos contatos com o perfil correto. Legal. Então vamos falar aqui. Eu tenho 4 palavras aqui: novos contatos e perfil correto. Vamos trabalhar perfil correto primeiro. Qual é o perfil correto? O perfil dos clientes que já são seus clientes. Então você vai lá no teu cliente recorrente, vai entender o seguinte: quem é o cara que mais compra de mim? No meu caso, quem mais compra de mim é empresário, mais de 1 ano de empresa, e tem no mínimo 3 colaboradores e fatura no mínimo 10 mil reais por mês. Esse é o cara que compra de mim.
Como assim mais compra de mim? Sim, porque ele compra imersão, ele compra outlier, ele compra legacy e ele vai subindo na minha escada de produtos. Por quê? Porque cada produto que ele compra, ele aumenta o negócio. Ele compra o próximo, aumenta o negócio dele. Compra o próximo, mais dinheiro. Compra o próximo, lucro. Compra o próximo. Então, mas ele tem estrutura para isso. Agora, claro, eu não tenho negócio, sou CLT, estou pensando em montar um negócio daqui a 3 ou 4 anos. Esse cara não compra de mim, nem a imersão. Então, eu não anuncio para ele, porque eu vou gastar dinheiro à toa. E se ele clicar, eu perdi meu dinheiro. Então, eu anuncio para quem se parece mais com o meu cliente recorrente. Empresário, um ano de empresa, 3 colaboradores, etc. Eu anuncio para esse. Então, o perfil correto é o perfil do teu cliente recorrente. Você tem que mapear o máximo possível os teus melhores clientes. A não ser que você queira mudar de cliente, mas é outra história. Então, se você não quer mudar de cliente, se não quer mudar de segmento, você vai pegar os teus clientes e você vai anunciar para pessoas parecidas com eles. E uma das maneiras de você fazer isso é fazendo look alike. Lembra que eu falei lá? Que é públicos semelhantes, né? Você vai pegar esses casos, vai subir a base de e-mails e vai anunciar para o look alike. Tá bom? Muito bom. Então deu para, vamos tentar assim extrair desse vídeo breve do Conrado coisas que se aplicam ao nosso ramo de trabalho, né? Ele falou sobre a importância, você viu ali que ele falou, se você, no caso dele, né, ele mostrou qual que é o perfil de cliente ideal, que é um empresário, que é uma empresa mais de um ano, que tem 10 mil de faturamento pelo menos e tal. Ele colocou 4 características ali. E ele falou, uma pessoa que nem tem empresa ainda, que vai abrir daqui a um ano e tal, esse cara não serve para ele. Ele falou que se no caso, ele está falando de anúncios, né, em redes sociais, ou anúncio no Google e tal, essa pessoa, se clicar no anúncio dele, vai cobrar dele à toa, vai perder dinheiro. Então, trazer isso para o nosso universo de vendas em salões de beleza. A gente também tem que saber, tem cliente que não vai nos interessar. Quer ver um exemplo? Imagine que você vá numa cliente que ela compra de você um shampoo de home care, 300 ml. Ela não quer nem o kit inteiro, só o shampoo. Ela compra, não paga, deixa para pagar daqui 60 dias. Pensa bem, aí daqui 60 dias você volta lá e ela não está, não se encontra, mas não deixou dinheiro também. Aí você tenta descobrir quando que é a próxima oportunidade de encontrar ela. Enfim, eu poderia tornar essa situação mais crítica ainda, né? Essa situação imaginária. Mas você olha lá para trás e fala assim, foi um erro o dia que eu vendi shampoo para ela. Eu devia ter mostrado para ela que o nosso produto não funciona isolado. Ele é kit por uma razão. Não é só porque o kit custa um pouco mais barato que os produtos isolados, mas eles funcionam como uma fórmula complementar. O shampoo só vai lavar o cabelo. Não é mais nada, a pessoa precisa de mais do que lavar o cabelo. Ela precisa da máscara, ela precisa do leave-in. Então, os kits, eles são formados por uma razão, né? Uma razão de performance, de resultado, né? Então, a gente tem que resistir à tendência de vender itens isolados, isso a gente já sabe, né? Mas voltando a falar do assunto do perfil ideal. Quando você vende para uma cliente que não tem o perfil que você gostaria numa boa cliente, né? O que vai acontecer? Vai ter dor, problema para você e provavelmente para sua cliente também. Então, para evitar isso, para você não desperdiçar teu tempo, que nem o Conrado falou, você precisa fazer uma relação das coisas que você quer encontrar num cliente. Aí você fala assim, tá bom, eu vou visitar um cliente. Aí, como que eu sei se ele tem aquelas características que eu gostaria de ter num cliente? Não dá para adivinhar. Se você tem bola de cristal, nem que ela tiver com bateria, não vai funcionar. Você precisa investigar. Você precisa fazer aquilo que nós falamos no treinamento inicial com os nossos distribuidores. Você precisa conversar. Você precisa mostrar interesse na sua futura cliente, no seu futuro cliente, e entender o que acontece ali. O que mais se vende, que serviço que mais se presta ali, né? Que produtos que eles gostam mais de usar, o carro-chefe, o que é o produto? É a progressiva? É mechas, né? Pó, IOX, linha de descoloração, é a coloração, enfim, você tem que entender o que se passa ali. Isso pode levar um tempinho. E pode até acontecer que numa primeira visita você não consiga todas essas informações para determinar se aquele cliente é o ideal para você ou próximo do ideal. Mas isso é muito importante, você determinar se aquele cliente
ele realmente merece investir tempo nele, apresentar os produtos, falar dos produtos para ele, né? E poder vender para ele. Se você faz isso para uma pessoa qualquer salão de beleza, qualquer profissional de cabelo, você corre o sério risco de estar gastando um tempo precioso com quem não vai ser um bom cliente. Vai dar para você o que a gente chama de canseira, né? Talvez porque não vai comprar muito de vez em quando e um volume muito pequeno, quase insignificante, ou talvez compre, mas pior, não pague, ou torne muito difícil o recebimento. E isso realmente não é uma boa venda, né? Uma boa venda é aquela que você vende, nem que não seja tanto volume, mas que você receba. Se você vende e não recebe, essa venda definitivamente não é boa, né? Tem até quem diz, né, até brincando, é melhor você ficar sentado em casa e não trabalhar do que vender e não receber, né? É menos prejuízo, a gente costuma até brincar, e é uma realidade mesmo, né? Por que que é importante também você ter o perfil do cliente bem claro para você? Porque você precisa ter um esforço constante, semanal, talvez até diário, de abrir novos clientes. Para quem está começando como distribuidor, isso é uma. Não precisa nem explicar por quê, né? Você precisa ter cliente, né? Então você precisa fazer um esforço contínuo, constante de abrir novos clientes. Mas para quem já tem uma bela de uma carteira de clientes lá, tenho lá 200, 300, 400 clientes, mais que 400 provavelmente você não vai dar conta direito, né? Mas você tem uma bela de uma carteira de clientes. Para que eu vou me preocupar? Eu já tenho meus clientes. Você precisa se preocupar porque você vai perder cliente o tempo todo. Por que perder o cliente o tempo todo? Porque, às vezes, você não vai querer mais vender para o cliente. Exemplo, se ele não te paga direito, dá muita dificuldade para pagar ou parou de pagar. E as pessoas que são bons pagadores hoje podem deixar de ser bons pagadores amanhã. Não é necessariamente má fé. Às vezes a pessoa fica numa situação impossível de pagar, um revés financeiro, algum problema qualquer. Ou talvez a própria cliente não queira mais ser cliente seu, sua cliente. Por que não? Tem vários motivos, vou falar de um só. De repente, ela foi procurada por uma marca famosa e quer fazer um contrato de exclusividade. Ela só vai vender os produtos daquela marca. E ela topa. Ela vai ter uma vantagem, ela topa. Então, ela está impedida de comprar produtos de você. Enfim, tem várias razões pelas quais a gente perde cliente o tempo todo. Ora, se você tem uma carteira de clientes e você começa a perder cliente, sua venda também vai começar a baixar, né? Porque aquele valor que você poderia vender para aquela cliente que deixou de ser sua cliente, você não vai vender mais. Então, suas vendas vão baixando. Por isso, você tem que fazer um esforço contínuo de abrir novos clientes. Quer seja novato no ramo, quer seja experiente, ter uma bela carteira de clientes, sempre precisa ter novos clientes, né? E ao buscar novos clientes, não se esqueça de você deixar bem claro qual que é o perfil do cliente ideal. Senão você vai desperdiçar seu tempo, seu dinheiro, seus recursos, sua atenção atrás de uma pessoa ou de um estabelecimento que depois você vai perceber que foi um desperdício mesmo. E não só para você, desperdício para quem te atendeu também lá. Porque se lá te atendeu uma cabeleireira, um profissional do cabelo, o tempo que essa pessoa gastou com você, já que não vai ser um bom cliente para você, foi um desperdício para a pessoa também. Os dois lados saem perdendo. Então, o ideal é realmente a gente ter bem claro as características de um cliente bom, um cliente ideal. Ter isso bem claro, dar uma lista dessas características e daí você vai atrás dessas características. Você entrevista a pessoa, talvez uma visita você converse direto com um profissional do cabelo. Numa próxima visita, talvez você não, a pessoa está ocupada, você conversa com a recepcionista ou com a dona do estabelecimento ou com a pessoa responsável por compras ali. Enfim, à medida que você vai fazendo visitas sucessivas, você vai ter a oportunidade de conhecer mais detalhes daquele lugar, daquele estabelecimento, das necessidades. E aí você vai começando a perceber quais aquelas características batem com a sua lista de características do cliente ideal. Você vai ver o que dá match, usando um termo agora, né, mais moderno, o que casa, o que dá match, o que coincide, e aí você fala, esse tem chance de ser um bom cliente, que ele tem características próximas de um cliente ideal para mim. Ou o contrário, você fala assim, aqui, olha, eu estou vendo muitos indícios de que provavelmente não vai ser um bom cliente. Então, talvez você decida ir para uma próxima visita e deixar aquele assunto de lado.
Nós podíamos fazer uma lista para você das características que talvez sejam para um cliente ideal, mas essas características variam de regiões a região, né? Às vezes no Rio Grande do Sul funciona muito bem, mas no Nordeste não, em Goiás não. Ou às vezes funciona bem no interior de São Paulo, mas no Paraguai não funciona. Nós também temos uma atividade no Paraguai, na Argentina, né? Então, é difícil de fazer uma lista, uma receita de bolo. Ó, essas características. Claro, tem algumas que são comuns para todas as regiões, né? O cliente bom compra? Compra. Compra um shampoozinho ou compra kits, um volumezinho de compra mínimo ali? Compra volume, né? Um cliente bom paga? Paga, né? Cliente que não paga não pode ser cliente bom, né? Enfim, tem características básicas que qualquer um vai saber que são realmente. Mas você talvez tenha outras preocupações na sua região e que faz parte da sua lista de clientes, de características de um cliente ideal. Então é bom isso ter bem claro isso daí em mente para você fazer como um Conrado mencionou no vídeo, né? Para você investir seu tempo, sua atenção, sua energia, seus recursos, seu dinheiro em aqueles clientes que vão ter grande chance de dar certo. E não se esqueça, à medida que você vai conhecendo o local, o estabelecimento, o seu futuro cliente, lembre-se do seguinte: ele tem necessidades, ele tem problemas. Todo cliente tem problemas. E você precisa descobrir quais são essas necessidades do seu cliente, quais são esses problemas. Às vezes a gente até ilustra, chama esses problemas de dores. Quais são as dores do cliente? Por quê? Porque se você descobrir quais são as dores, quais são os problemas, você vai poder resolver isso para ele com os produtos da R3 Professional. Olha que coisa bonita. Então, você descobre que o seu cliente tem um problema e você tem a solução perfeita para o problema dele. Às vezes o cliente sabe qual que é o problema dele, né? Por exemplo, pode ser que a cliente esteja insatisfeita com a progressiva que ela usa, porque ela percebeu que o poder de alisamento da progressiva não é muito bom. Ela pegou um cabelo, talvez bem cacheado ou bem com cachos da curva 4, né? Bem, que as pessoas chamam de pichain, e ela quer fazer um alisamento e a progressiva dela não alisou tanto, digamos. Ok, é um problema e ela já percebeu que é um problema. Então, o produto que ela tem em mãos não é tão poderoso quanto ela gostaria que fosse. É um problema e você talvez tenha a solução para o problema no produto nosso. Mas às vezes o problema da pessoa é outro e ela nem percebe que tem esse problema. Vamos dar um exemplo. Digamos que a progressiva dela custa R$ 500, R$ 600. Qual que é o problema? É caro demais para uma progressiva. Tudo bem que talvez seja de uma marca famosa, mas o que ela quer? A marca ou o resultado do produto? Claro que ela quer o resultado. Talvez até a cliente dela goste, eu quero que você use a progressiva da marca X, que é famosa. Mas o que realmente ela importa é ter um serviço bem feito, um resultado muito bom. Então, você conversando com ela, talvez você descubra o problema. E aí você tem a oportunidade de mostrar para ela que ela tem um problema na mão. Mostrar isso para ela, fazer ela enxergar isso. Qual que é o problema? Se você comprar a nossa progressiva e tem um forte poder de alisamento, você vai ter um resultado tão bom quanto você tem com essa progressiva mais cara, famosa, mais cara, por um preço muito menor. Resultado é aquilo que a gente sempre prega. Você vai ganhar mais dinheiro usando produtos da R3 Professional, né? Então, nesse caso, você descobriu para a pessoa o problema que ela tem, ela nem percebia, agora você está apontando para ela o problema, esse é o problema. Você paga caro demais nesse produto seu. Eu tenho um produto tão bom quanto uma fração do valor, por metade ou menos da metade do valor. Tá vendo? Você resolveu um problema para a sua cliente. Então, nesse esforço que a gente faz de procurar resolver os problemas dos nossos clientes, é importante sempre termos isso em mente, né? Quando a gente descobre que ele tem um problema, tem uma dor, a gente tem o remédio para a dor, a solução para o problema dele, através dos nossos produtos e do suporte que a gente vai dar também, né? Porque lembra, nós não queremos chegar no salão de beleza e dizer que nós somos vendedores de cosméticos, ainda que seja de certa forma verdade, mas nós somos muito mais do que isso, né? Nós estamos ali para dar um suporte, uma consultoria para a pessoa, né? Até talvez dicas para ela, dicas técnicas, dicas administrativas de gestão, né? Dicas talvez de promover os negócios, talvez fazer campanhas.
Enfim, né? A gente, de novo, não tem uma receita de bolo para essas dicas. Tem uma quantidade imensa de dicas para dar. E a gente, estando atento ao que a gente descobre do que acontece no ambiente do nosso futuro cliente, você tem condição de dar uma porção de ajuda para ele ali, gratuita, né? Sem cobrar um tostão por isso, sem pagar mais, a pessoa vai só comprar o produto realmente, né? Bem, gente, então, em resumo, né? Então, estamos chegando ao fim aqui, vamos abrir para vocês perguntar, fazer suas perguntas também, claro, né? Mas só para finalizarmos essa parte da técnica de vendas, né, que nós estamos falando, é muito importante, então, você ter o perfil do seu cliente bem claro na sua mente. Características que você quer num cliente. No Conrado falou até do cliente recorrente. Cliente recorrente não necessariamente é cliente frequente. Pode ser que seu cliente compre de você de 15 em 15 dias, religiosamente. Esse cliente é frequente, né? Tem frequência na compra. Mas pode ser que, e por causa disso ele também é recorrente. Mas pode ser que o cliente não seja frequente, mas seja recorrente. Por exemplo, ele compra R$ 5.000 de produto de você numa única vez e fica 6 meses sem comprar. Aí você passa daqui 6 meses, ele compra mais R$ 5.000 e fica mais 6 meses sem comprar. É um cliente recorrente, não frequente, mas recorrente, né? Então, o cliente que compra assim com regularidade ou o cliente recorrente, provavelmente ele vai reunir boa parte das características que você quer num cliente ideal ou mais próximo do ideal. Então, tenha isso em mente. Características de um cliente ideal e procure esses clientes. À medida que você vai percebendo características que são indesejáveis num futuro cliente, vamos para o próximo, né? Foco, aproveite bem seu tempo atrás de clientes que vão realmente trazer um resultado para você e você poder trazer resultado para ele também. Uma parceria, né? Um ganha-ganha. Você ajuda ele a ganhar e ele também contribui para você ganhar. Aí essa parceria pode prosperar realmente, né? Bom, é isso aí. Então agora queremos saber de vocês, perguntas que vocês tenham sobre esse tema, né? Ou sobre alguma coisa que a gente possa ajudar aqui também. Queremos tentar esclarecer isso aí. Nós temos mais 5 minutos e meio de videoconferência. Se cair, a gente pode se conectar de novo, claro, né? Alguma pergunta aí? Algum comentário que vocês tenham? Fiquem à vontade, né? Estamos aqui para. Aí por isso que a gente escolheu o Zoom também, para poder ter um pouco dessa interação com vocês. Que se fosse no YouTube ou se fosse no Instagram, é um monólogo, né? Um discurso. Só a gente que fala, vocês só escutam, quase não tem participação, a não ser lá no chat, né? Mas não é a mesma coisa. Quer falar, Sueli? Dilza Sueli. Tem outra Sueli também. Ah, vamos deixar para Francine falar. Ah, não, ninguém é Fala aí, obrigado a falar, não, Francine. fica tranquilo. Só quem realmente quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, a gente aproveita esse tempinho para esclarecer, né? A Francine, ela é nova, ou já estava na outra reunião, não lembro dela. Ela é uma. A gente anunciou no grupo lá, né, quando ela entrou. Ela está na região de Boituva, né? Boituva, né? Boituva. Ah, Isso. Boituva, Boituva. Serquilho. Aham. Lá próximo de Tatuí, naquela região lá de Tatuí. Da onde que a Dilsa é? Feliz Dilsa. Campinas. Campinas, Ah, Hortolândia, legal. Capivari, né? Essas 3 cidades, né? Uhum. Aí falando desses clientes que, como você citou lá, aquele cliente que não é um bom cliente, não é um bom cliente que, tipo, compra um shampoo. No caso, eu tive uma experiência com eu vendi, ela comprou uma ampola, foi bem difícil de pagar. Aí passou um tempo, depois que ela pagou, ela perguntou se tinha Botox. Ainda bem que não tinha Botox, porque eu não ia levar Botox para ela. Foi bem difícil, ela deu desculpa para pagar pelo Pix, deu desculpa que não estava em casa. Aí um belo dia eu passei na casa dela, ela não estava e a filha dela pagou. Falei, então, ainda bem que a filha pagou, essa é uma que não tem como vender mais. Tá certo. Às vezes a gente aprende da pior espécie, que é pela experiência, né? Mas se a gente aplicar esses princípios que a gente viu no vídeo do Conrado, a gente pode evitar ter essa experiência dolorosa de vender para alguém depois não vai ser um bom cliente, né? Aham. Entendeu direitinho aí, Francine? Deu para entender? Entendi. Uhum. Entendi sim. Beleza. Priscila, João, vocês também entenderam direitinho? Tem alguma dúvida? Eu acho que está tranquilo, eu entendi bem, né? Eu acho que a gente tem que filtrar bastante essa questão dos clientes. É claro que
Quando a gente está começando como distribuidor, fica bastante difícil, porque a gente quer fazer clientes, né? Mas, a gente já percebeu que, dependendo, a gente tem que analisar bem o tipo de venda, porque senão acontece que nem aconteceu com a Dilsa aí, comigo já aconteceu também, que é uma canseira para receber, e só o que a gente gasta para ir cobrar, a gente perde o lucro ali, né? Então, a gente tem que analisar, agora, à medida que vai aumentando a carteira de clientes, né? Analisar aqueles que realmente são clientes que realmente vale a pena manter, né, na nossa carteira. Então, é isso, eu achei interessante, né, o treinamento aí nesse sentido, porque eu né? acho que a gente precisa avaliar daqui para diante à medida que vai aumentando, né? É verdade, João. Bom ponto também. E aí, Edmar, André, tudo bem? Vocês entenderam? Tá tudo certinho? Tem alguma dúvida? Boa noite, Robson. Boa Sim, noite. entendemos e vemos Ah, esse drama que aconteceu certo. aí com o pessoal aí também, e estamos na briga para tentar receber, né? Traçamos o perfil, né? Foi até por indicação, até companheira de trabalho do Cleiton, mas a esposa, Ah, tá. e, e acabou que estamos lutando, né? Embora a gente tenha conseguido desenhar bem o perfil da pessoa, não estava naquele clima ainda favorável, né? É, Mas estamos recebendo, né? Assim, estamos tentando receber aos pouquinhos, estamos engatinhando e pelejando, e até a ideia é essa, né? Com esse perfil mais bem traçado, você não perde mais tanto tempo, né? Você não fica aí, como diz outro, se dedicando a algo que talvez não vai render tantos frutos, né? é verdade. Muito bom, gente. Então, obrigado de vocês terem comparecido. O próximo treinamento vai ser dia 21 de novembro, com outro tema. Então, até lá e espero que vocês consigam ter clientes ideais daqui para frente, tá? Mais clientes ideais. Tá bom? Beleza. Então, boa noite para todos, viu? Beijinha. Certo, Prazer, obrigado, Boa gente. hein? noite, Boa noite, prazer. obrigado. Abração. Beijo. Prazer, Dilson. Prazer. Canibal, isso aí.